Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Começando mais um Up Talk e hoje com muito prazer aqui com meu parceiro Luciano. Meu nome é Murilo Ventimiglia, sou CEO da Up Tecnologia e a gente vai falar sobre ineficiência operacional, sobre negócios, inteligência artificial e performance. E aí, Luciano? E aí, então, é isso aí mesmo. Eu sou Luciano Bueno, diretor comercial. E para a gente começar com isso, Murilo, o que a Up faz por quem contrata a gente? E qual que é o propósito que a gente entrega para esses clientes hoje? Então, o nosso propósito, vamos falar primeiro de propósito, porque eu vejo que é tudo sobre isso. O nosso propósito é entregar a menor ineficiência operacional para os nossos clientes. Por que eu digo a menor? Sempre haverá ineficiência operacional e é justamente aí que a gente atua. Nessa ineficiência operacional de jornadas e entregar isso com maestria. Né? Como tu bem perguntaste, o que a Up faz por quem contrata? A gente põe a mão na massa e executa aquilo que faz todo o sentido para o cliente. O que eu quero dizer isso na prática? Na prática, a gente põe a mão na massa e executa as ações as quais trazem performance. Então, na prática, a gente tem compromisso com o resultado, diferente da maioria das empresas de software. Exatamente. Embora nós sejamos tecnologia, para quem nos conhece, sabe o quão a gente põe a mão na massa. Então, os nossos skills de tecnologia são muito bons, mas junto com eles andam os nossos skills de serviço. Eu sempre falo que quando a gente fala de jornada, de transformação digital, de inteligência artificial e de WhatsApp, tem um tema que é muito relevante. E o que é esse tema? O piloto para essas ferramentas. Ou seja, o executor de todos esses temas, que muitas vezes para os clientes, né, Luciano, tu sabe bem, como diretor comercial, pode parecer para eles algo complexo, mas é algo que a gente faz todo dia e que não for feito ao cliente, vai ser um problema. Entendi. E quando a gente fala em tecnologia, principalmente voltado ao atendimento, voltado à inteligência artificial, como que tu enxerga e o que a empresa deve procurar quando ela busca uma empresa que entrega um software de atendimento com CRM, inteligência artificial, no mesmo pacote? O que ela tem que ter e o que ela tem que buscar nisso, né? Agora esquece que a gente é Up, né? Nós somos agora... XPTO, a gente fala XPTO. Se tu fosse CEO de uma outra empresa que não fosse a nossa, o que tu buscaria pro teu negócio? O que seria chave no teu negócio para isso? Baita pergunta, Lu. Eu vejo hoje o grande ofensor ser entender... Olha lá que ruído básico, mas é um super ruído. É entender o momento da transformação digital que essa empresa passa e entender que aquele momento proporciona um leque de opções de transformação digital. Não é todo transformador digital que serve para qualquer empresa. Então, no primeiro momento, Luciano, eu enxergo que a grande necessidade é o cliente entender que momento, ou no caso, eu lá nessa outra empresa, entender que momento tecnológico ela vive, quais são os meus gaps de fluxos de processos, quais são os meus gaps de pessoas, porque afinal de contas, hoje a gente fala de uma escassez de gente qualificada. Um projeto de alta performance, que são os projetos da Up, eles requerem pessoas gabaritadas para botar esse projeto em pé. E aí eu falo o quê? Caso não haja um executor, e isso a Up faz muito bem, a gente tem um executor para botar lá dentro. E isso tem sido um grande facilitador. Então hoje, primeiro, é mapear quem é o dono dos projetos necessários, né? Nomeá-los para que eles façam acompanhamento desses projetos. Enfim, eu buscaria soluções para o meu negócio, entendendo que momento o meu negócio passa e aonde eu quero chegar. E é lógico, a partir do momento que eu tenho consciência e maturidade para enxergar, eu tenho as atitudes que é trazer essas soluções para dentro de casa. Então, é buscar tecnologia com inteligência no atendimento, não só utilizar IA dentro da jornada, né? Então, basicamente, quando a gente for fazer esse tipo de processo, uma aquisição como a Up, por exemplo, é a gente colocar inteligência no atendimento, seja com BPO, né? Que é o que a gente oferece dessa forma aí, como tu mesmo mencionou, né? Entregando na jornada do cliente uma consultoria específica e aplicada ao negócio do que está acontecendo, né? Para que justamente tenha um melhor resultado, atenda mais e venda melhor, né? Então, fica bem mais... Ou melhor,
vende mais e atende melhor, né? Então, a gente hoje aqui vai estar falando de algumas perguntas que nos foram passadas em rede social, em outros bate-papos de alguns isso aqui podcasts. É as dores e as dúvidas que todo mundo vem tendo. Tem uma pergunta aqui, né? Luciano, do lado comercial, qual foi a última conversa com um cliente que te fez pensar? É exatamente para isso que a gente existe. Então, recentemente a gente fechou um contrato com uma empresa de táxi aéreo, né? E esse cliente, ele chegou até nós por causa de uma indicação que a gente fechou e vem executando um excelente trabalho no Terraço Itália, com automação e inteligência artificial por parte de voz. E é coisa que me fez e que normalmente todo mundo faz a pergunta e até fala sobre isso, declara e fala, já testei várias plataformas e nenhuma gerou resultado. O que vocês vão fazer diferente por mim nessa jornada? E quando eles falam isso, para mim é a melhor coisa do mundo, porque é muito fácil mostrar, exemplificar, principalmente quando vem um cliente de um gabarito e de uma tecnologia que tem que estar aplicada tanto ao contexto de jornada da alta sociedade, como ter um táxi aéreo, fica fácil de mostrar, porque veio através de uma indicação. E quando não vem através de uma indicação, também é fácil, porque a gente tem várias empresas utilizando e gerando resultado, tendo ROI na jornada. Então, assim, o que nós fazemos de diferente? A gente entrega inteligência na jornada, a gente entrega automação com inteligência e inteligência artificial. Quando a gente fala só em inteligência artificial e não fala nesse restante... Hoje, eu vou fazer uma consideração, né? Como é que foi a expressão que a gente... esses tempos ouviu, né? Que quando as coisas não estão bem desenhadas, quando os fluxos não estão apropriados, até falamos hoje de manhã, né? Isso. Que aí quando a gente coloca uma inteligência artificial para fazer algo que não está organizado, como é que tu fala? Merda turbo. Então é sobre isso. Então, é tecnologia com inteligência e pessoas. Exato. Só a ferramenta, esquece, ela não resolve. Exato. Então, o que a gente faz de diferente pelo cliente é justamente isso. Nós temos o comprometimento com o resultado. A maioria das empresas tem comprometimento com a entrega, só que lava as mãos para o resultado. E quando a gente aplica de forma aplicada à necessidade, à jornada, ao contexto do cliente, qualquer automação e inteligência que nós vamos executar faz com que ele tenha resultado. Então, o que a gente está gerando de resultado, que é diminuir no show, aumentar agendamentos, gerar mais receita dentro do Terraço Itália, brilhou os olhos dessa empresa de táxi aéreo lá de São Paulo, que buscou a gente através disso. E com isso, a gente já está implementando toda a jornada aplicada à necessidade dele, né? Então, sempre que nos perguntam, e a frase que mais repete é: eu já passei por várias empresas, tá cheio de guru do Instagram falando de inteligência artificial. O que vocês fazem de diferente? Aí a gente chuta pro gol. É basicamente botar a marca no pênalti sem nenhum goleiro pra gente. Então, na prática, para quem de repente não pegou esse começo, Luciano, não tá olhando os cortes, o que acontece? A gente entrega ferramenta, processo e pessoas. É sobre isso, não é? Sobre isso que até os gurus do Instagram falam isso. É isso que a gente entrega. Tecnologia, ferramenta e pessoas. E no que tu já tem visto aí dentro dos nossos clientes, das nossas jornadas, na tua caminhada como profissional, por que tanta empresa convive com ineficiência operacional anos a fio? O quê? É falta de dinheiro, de tempo? Ou, sabe, o que dá para resolver com isso? Então, baita pergunta de novo, cirúrgico. Eu vejo hoje, a gente tem alguns ICPs muito bem definidos, né? Por que eu falo alguns ICPs? Eu não sei nem se eu poderia estar usando a expressão de alguns ICPs, porque quase que eu estou me contradizendo, mas na prática, as verticais que a gente trabalha, a gente enxerga basicamente dois perfis. A gente enxerga uma não maturidade tecnológica, que é um grande ofensor hoje nos projetos, lógico, porque dependendo da maturidade tecnológica desse cliente, ele tem que ter disposição. E aí é o segundo ofensor, né? Estar disposto a passar por um processo de transformação. Quando a gente olha para a área de vendas, eu tô com 47 anos, pô. Eu bati lista telefônica. Eu fazia tudo. Fazia tudo manual, end to end. Ligava, cobrava, fazia contrato e ligava pro cara, o cara não pagava o contrato. Imagina na tua época, tu ter uma... Na minha época é sacanagem. Tu pegou lista telefônica, né? Tá. Não, então é na tua época. Tá bom. Quando eu cheguei já não tinha mais lista telefônica.
na tua época, se tu tivesse a mesma disponibilidade tecnológica hoje, tu acha que tu venderia mais do que tu vendeu? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas o que... Mas então por que as empresas continuam com a ineficiência operacional e sem olhar para a tecnologia, por exemplo? Então, excelente pergunta. Quando a gente olha para a força de venda, Luciano, eu enxergo claramente que o departamento que mais entende de pessoas, né, porque tem habilidades linguísticas e tem habilidades de relacionamento, que é a área comercial, ela não tem maturidade tecnológica. E o vendedor, quando sabe do que está falando, ele bate na mesa. Agora, quando fala de algo que ele não conhece, não interessa. Então, aí é o grande momento de mudança. A gente tem uma geração de liderança comercial que tem a idade normalmente parecida com a minha. Sim. Então, esses caras estão tomando uma surra da tecnologia. Por quê? Porque não entenderam de que é totalmente dependente o resultado da tecnologia. Não se suporta mais ter resultados expressivos sem tecnologia. E aí, quando a gente fala do mercado B2B brasileiro, 90 e picos %, não lembro exatamente qual o número, passa pelo WhatsApp, passa pelo telefone. Qual é o nível de gestão que se falava numa ligação telefônica, sei lá, 20 anos atrás? Nenhum. E aí, talvez há 10 anos atrás, é quantas ligações fez e quantas foram finalizadas ou não finalizadas. Hoje a gente vai lá dentro da ligação, examina o conteúdo, sintetiza e joga no RP e no CRM. Criação, então, né? Criação, porque justamente não se trata de ter ferramentas para mostrar indicadores. Se trata de ter ferramentas que enxergam esses indicadores e têm as ações específicas para cada um daqueles ofensores. É disso que a gente está falando. Lá atrás, quando se falava em ferramenta de WhatsApp, achava que a parte mais importante era olhar se o meu atendente está atendendo, se ele demora, se não demora. Então, hoje, quando a gente fala de up, essa parte a gente ainda faz, logicamente, mas isso ficou lá para trás. A gente está falando de análise preditiva por áudio, por exemplo. Nada é substitutivo 100% das vezes, né? Então, tu mesmo mencionou ali, pô, já tenho 47 anos, quantos anos vendendo já? 30 anos vendendo, trabalhando no departamento de vendas, né? Vendendo então, alguma coisa. Por que eu quero dar esse contexto, né? Eu tô no meu primeiro ano de direção comercial, é algo novo para mim. Mas o que eu tenho visto, estudado e aprendido também contigo em toda essa caminhada, nessa jornada, para eu chegar agora como diretor comercial, é que se eu tenho tecnologia à minha disposição, é ineficiente eu não utilizar tecnologia ao meu favor. Eu não utilizar... Pra trás, né? Como por que eu perguntei ali no começo se tu tivesse as mesmas tecnologias que eu tenho hoje na tua época, o que tu faria de diferente? O que tu faria a mais? Tu falou, venderia muito mais. Pensa que se eu não tenho nada hoje e eu brigo com a tecnologia por não utilizar a tecnologia hoje. Então, assim, se você tem mais de 3 atendentes e não sabe o que está acontecendo no processo comercial, na troca de mensagens, no que está acontecendo no atendimento, pode ser que tenha R$1 milhão nessa mesa e a gente não está nem enxergando. Porque a tecnologia, não, como tu mesmo mencionou agora, não é só para ver o que está acontecendo. É para a gente tomar ação naquilo que não aconteceu, né? Então, assim, processo manual é sempre o maior gargalo que cresce junto com a empresa. Porque quando a gente não automatiza, não cria inteligência no atendimento, a minha chance de performar fica cada vez menor e a gente acaba virando um tirador de pedido e não um vendedor, né? Eu enxergo, e eu gosto de fazer analogia, né? Agora vai uma super provocação aí, né? Mas enfim, enquanto a gente tiver, obrigatoriamente, caixa de supermercado e frentista de posto de combustível, a gente tem um sério problema de transformação digital. Com todo respeito a esses setores. Mas não faz sentido algum. São processos completamente automatizados. Sim, né? A mesma coisa que eu reclamar que o pedágio agora tem o tag da rodovia. É sobre isso. E é lógico que diversos profissionais haverão de trocar de trabalho. Não de emprego. Sim. De trabalho, com certeza. A inteligência artificial, as automações, não é para substituir pessoas. É para que dê espaço para essas pessoas fazerem o que é de mais criativo, né? É para que elas consigam produzir mais, que elas tenham mais acesso ao conhecimento. Querendo ou não, hoje, com inteligência artificial, a gente tem
acesso ainda mais à informação, né? Obviamente a gente tem que cuidar com o que consome, com o que faz com a inteligência artificial, né? Mas eu sempre falo, e com o que eu aprendi nos cursos que a gente tem feito em massa, assim, tanto reconhecidos pelo MEC quanto cursos de inteligência artificial no geral, é que você não pode ser orquestrado pela IA. Você tem que orquestrar a IA. Então, quando a gente fala, principalmente nessas funções que são totalmente automatizáveis, que a gente pode ter automação com inteligência, essa galera que trabalha como caixa, como frentista de posto, já tem que estar olhando para isso. E eu sei que daí a gente vai entrar num contexto social muito grande, mas o acesso hoje... Isso vale um podcast, né? Exatamente. Vale um podcast só para a gente falar do que haverá na sociedade de um aspecto global, ou seja, a sociedade está numa transformação brutal. E que em 5 anos já vai ser completamente diferente de uma escala animal ao que é hoje, né? Então, e por que eu falo isso, né? Cara, nenhum de nós nasceu em berço de ouro. Tudo que foi construído até agora foi construído com muito suor, batalha e perseverança, sem medo de resolver problema, né? Onde a maioria acha problema, a gente acha solução. Então, assim, para isso que tu acabou de mencionar, tem solução, né? Nós não precisamos criar um mar, uma tempestade, porque nós vamos botar a caixa automático, por exemplo. Exato. E assim, o desafio é que a liderança tenha o espírito de transformação. Agora, o espírito de transformação não exime das responsabilidades da transformação. Se faz necessário dedicar tempo a reestruturar todos os processos. Não existe a menor possibilidade de colocar inteligência artificial em um processo que não funciona. É Perfeito. O bosta turbo. É o bosta turbo. Eu achei essa tecnologia essa expressão é ótima. É isso que acontece. A gente vem falando sobre isso, principalmente em relação à ineficiência operacional, né? A tecnologia em uma empresa que não tem processo só evidencia ainda mais os problemas que ela tem, né? Então, às vezes, tem cliente que não tem... possíveis clientes que não têm esses processos e acaba evidenciando isso, eles não conseguem evoluir com isso. Mas o que a gente acaba solucionando, né? Isso não é um problema, né? A gente entrega BPO, a gente faz uma jornada de implantação com o XCS extremamente personalizada para que ele tenha resultado. Então, se a gente colocasse tecnologia por tecnologia, eu ia ter o mesmo resultado de sempre. Agora, quando eu coloco tecnologia alinhado à expertise que nós temos de atendimento, de jornada do cliente, tanto na área comercial, financeira, marketing, RH também, tudo isso faz com que a gente tenha o que é principal, resultado. E deixa eu te perguntar. Então, tendo esses skills que a gente tem, entregando do jeito que a gente entrega, a gente pode considerar que a UP é praticamente uma empresa de consultoria? Sim, mas nós somos além de uma empresa de consultoria. Porque na prática, a empresa de consultoria, ela fala o que tem que ser feito. E a gente executa pelo cliente também. Quando a gente entrega um BPO, quando a gente faz a jornada customizada de acordo com o departamento e que é necessário para que aquilo gere dinheiro novo e blinde a base, a gente executa por ele. Então, além de eu falar que esse papel é branco e tem 5 folhas e tu tem que escrever nele, eu digo o que tem que escrever e como tem que fazer para gerar um melhor resultado com essas 5 folhas. Tu diz ou tu escreve? Eu faço também. Então, eu trago ele só... Perfeito. É uma prova de assinalar, cara. Então, não precisa discorrer, não é uma pergunta discursiva, né? Então, na prática, nós sim começamos até a nossa jornada como uma empresa de consultoria, né, também. Mas a gente, além de entregar o que é preciso para ser feito, a gente também executa para o cliente. Legal. Tem uma pergunta aqui de uma das pessoas que interage com a gente, eu não sei exatamente se é telespectador, se é ouvinte, se é próximo, se é cliente. Bom, se passa na TV, né? Se tiver, né? Se o cara tiver tá lá no YouTube, na TV, se tiver no YouTube, na TV, é um telespectador. Então, olha lá, a pergunta é a seguinte. Todo mundo fala de IA hoje. O que na prática é IA que gera resultados e o que é só enfeite de marketing? Perfeito. Então, assim, o que a gente falou agora, né? Justamente trabalhar naquilo que é eficiente. Inteligência artificial aplicada a nada, só por ter inteligência, joga dinheiro fora, né? Tem um estudo da Gartner falando que 95% dos projetos de inteligência artificial dão errado. Por que dão errado?
porque não tem processo, não tem um dono, né? Não tem uma persona responsável por isso acontecer. Exatamente. Falta ter maturidade em utilizar a inteligência artificial. Mas daí a gente pensa assim, pô, mas beleza, essa daí é que é enfeite do marketing, vamos dizer assim. Mas é que gera resultado é como? É aquela que a gente aplica a real necessidade trazendo resultado e aumentando a eficiência operacional para que a gente entregue o maior volume de atendimento e vendas com o menor esforço repetitivo possível, né? Então, IA, que na prática gera resultado, é inteligência no atendimento, é inteligência na jornada, né? Então, assim... e quando a gente entra em falar sobre inteligência artificial, a gente entra num universo que a gente está cheio de gurus hoje em dia do Instagram, né? E a maioria fala que é inteligência artificial, mas na verdade é um chatbot inteligente. Um chatbot de gravata. É um chatbot lá bem arrumado. Então assim, qual que é a diferença, Murilo, que tu enxerga entre ter um chatbot, né, e ter um agente de IA dentro da operação, né? Dá um exemplo concreto que na prática o que a gente faz com um chatbot comum e o que a gente faz com uma inteligência aplicada ao atendimento. Então, primeiro, a gente está falando de uma máquina de escrever, tá? E um Mac e um MacBook novo. Essas são as diferenças. Exatamente. Tá? Agora, hoje mesmo pela manhã, nós estávamos em reunião. Nós tivemos um cliente, e aí depois a gente vai falar sobre a questão de tokens, né? Como é que está essa questão desse mito da tokenização, porque é caro, porque é isso, porque é aquilo. E nessa solução desse cliente, o que a gente colocou lá? Um chatbot em traje de gala e do lado desse chatbot inteligência artificial. Isso. Né? Por que eu falo em traje de gala? A maioria dos usuários não vão sequer perceber, porque ele está muito bem estruturado. E por que se colocou essa pequena fração da jornada em chatbot? Para não explodir token. Exato. Então, quando a gente fala de chatbot, é óbvio que uma IA bem estruturada é muito melhor. Mas eu me atrevo a dizer que uma IA mal estruturada é pior do que um chatbot bem estruturado. Olha lá. Então, para quem está nos ouvindo, tem um chatbot bem estruturado, não se aventura com qualquer um para colocar IA. Agora, se tu tem uma IA bem estruturada, coitado do chatbot. Ele não chega nem perto. Perfeito. Por quê? Porque a IA ela não atende exclusivamente. Ela toma ações, ela executa tarefas. E aí, lógico, aí a gente abre uma lacuna gigante, que é aquela que eu falei, é um MacBook novo e uma máquina de escrever. Então, assim, voltando para esse cliente ali do que a gente fez essa solução híbrida, né, entre chatbot e inteligência, é justamente para que ele tenha mais eficiência, tanto no custo, no investimento, né? Porque é investimento, se traz retorno, é investimento, e trouxe retorno e está trazendo retorno, para que o chatbot tenha o seu lugar e a inteligência artificial tenha o seu lugar. E não é porque eu tenho um que eu não posso ter o outro. Eu posso ter os dois trabalhando de forma juntas, desde que eu tenha inteligência na jornada, no meu atendimento. Então, quando, por exemplo, no caso desse cliente, o que a gente faz? Processos que são muito repetitivos, que não exigem nenhuma dinâmica, é chatbot que está fazendo. Quando entra a dinâmica, o chatbot, a inteligência artificial está acompanhando a jornada do chatbot e ela vai saber o momento certo de intervir e entrar para a inteligência. Então, dessa forma, a gente economiza token, aumenta resultado e a gente atende a todos os níveis de maturidade digital do nosso cliente. Então, se ele é um senhor que não quer falar com chatbot, ou se ele é um senhor que quer falar com chatbot, a gente consegue fazer as duas coisas, né? Então, assim, na prática, né, tudo tem seu espaço. O que precisa de verdade é parar de achar que um é muito bom e o outro é muito ruim. Se a gente aplicar inteligência na jornada, que é o que a gente faz nos nossos clientes, a gente sabe exatamente o que vai fazer, em qual jornada vai aplicar e se vai aplicar os dois também, né? Isso aí eu acho que vai em linha com um mito, né? Que todo mundo fala. Tá? Tu que tá lá no front do comercial, né? Para quem não sabe, a gente tem uma ferramenta, a gente tem um agente de inteligência artificial que ele analisa todas as calls e passa os relatórios. Ou seja, o Luciano fica com todos os relatórios sintetizados, né? Utilizando algumas metodologias que a gente coloca para esse agente utilizar. E tem um discurso que é repetitivo, né? Eu vou até fazer uma vozinha, né? Eu não gosto de atendimento robotizado. Eu não suporto, aquilo é muito ruim, porque a minha empresa ela é humanizada. Me fala um pouquinho sobre humanização e robotização. Boa. É um bom termo, gostei da vozinha. A vozinha é incrível, né?
Então, quando a gente fala em humanizado, né, a gente tem que ter cuidado porque existiu em uma época aí um hype de que humanizado era humano atendendo. Na verdade, não é. Né? O que é ter um atendimento humanizado? É ter um atendimento que a gente valoriza o tempo do nosso cliente e do nosso colaborador, otimizando o resultado. E tá cheio de humano que não é humanizado. Tá cheio de humano que não tem nenhum pingo de humanidade dentro de atendimento. E quando a gente mostra isso de forma prática para o nosso cliente, acabou essa objeção. Esquece, e principalmente quando a gente fala isso que eu tô falando agora, né? Então, assim, às vezes eles chegam com medo de, exatamente com isso, eu não quero automatizar o meu atendimento porque eu quero deixar ele humano. Só que daí, eu, como vendedor, antes de falar com esse cliente, eu fui lá e fiz uma jornada de atendimento. E normalmente eu sou demorado para ser respondido ou nem sou respondido. Então, onde está a humanidade nisso? Onde está um atendimento humanizado? Onde nem tive sequer o atendimento ali dentro da área comercial. E muitas vezes a gente não enxerga isso se não tem um software aplicado àquela necessidade, né? Então, ter medo de robotizar o atendimento é ter medo de ganhar mais dinheiro. Porque tá achando que o robô, ele é um mais um que vai dar 2. Priorizando a máquina de escrever. Exatamente. Não, legal. E uma outra dúvida, Lu, falando um pouquinho da questão de tokens. Tá. A gente vive um momento onde IA é hype, tá? Isso é muito bom, mas isso me lembra muito lá atrás, a gente nasceu telefonia, me lembra muito lá atrás quando nasceram as primeiras centrais telefônicas em nuvem, né? Então, Sim. assim, não vou nem entrar em detalhe, mas naquela época nem se tinha rede para suportar uma central em nuvem, né? Não. E aí a gente tinha aqueles problemas clássicos de engasgar, metalizar, isso aí, sei lá, década de 80, 90 talvez, né? Até 2010 era mais ou menos dessa forma, quando a gente fala em... E aí quando a gente fala de tem um mito meio parecido, né? Lá se falava que a voz metalizava e travava no PBX. E agora se fala o seguinte, eu não posso colocar um agente de IA porque eu vou gastar muito dinheiro com token. Uhum. E aí? Qual é a tua visão sobre isso e como é que tu contorna essa objeção, vista que é um preconceito de quem não tem conhecimento? Perfeito. Como a gente vem falando e mencionando desde o início do nosso bate-papo, se a gente não tem inteligência de atendimento, e vou falar muito sobre isso, eu vou ter token caro. Vai ser caro investir em inteligência artificial. Se eu tenho inteligência no atendimento e eu coloco a IA para fazer o que realmente importa no meu negócio, não estou botando para o que está fazendo, não vai ter token a milhões e milhões de utilização. A gente vai utilizar aonde ela vai ser eficiente. Por isso que eu falei ali sobre o cliente anterior. A gente vai fazer uma jornada híbrida. Dessa forma, eu economizo com inteligência e dando dinâmica no meu atendimento, né? E empresas que só olham para o token e não olham para o resultado, as mesmas empresas que só olham para um dinheiro e não olham o que eles têm que fazer para ganhar mais dinheiro, né? Então, assim, inteligência artificial, token, não é custo. Se for custo, está usando errado. Inteligência artificial, token, no geral, é investimento. Porque é para trazer mais dinheiro novo, é para melhorar a minha eficiência operacional, que também é dinheiro no meu caixa. Sim, com um agente eu consigo atender 1.000, 10.000, 15.000 pessoas ao mesmo tempo, eu não preciso ter 30, 50 pessoas fazendo esse processo. Né? Essas 30, 50 pessoas que hoje no nosso país a gente está com dificuldade de contratar pessoas, a gente vai usar para o que realmente importa e não para resolver segunda via de fatura. Não para dar Ctrl-C, Ctrl-V. Não para que hoje... O que a maioria faz no atendimento hoje? Elas usam inteligência artificial para responder, elas nem pensam mais. Elas vão lá, me dá uma resposta para isso, dá um Ctrl-C, Ctrl-V. Se ele já está fazendo isso, tu não tá tendo tudo isso que a gente acabou de falar para aumentar a eficiência e trazer mais grana. Por que eu não vou olhar para isso? Por que eu não vou colocar nisso? E tem uma coisa curiosa, né? Isso aí tu falou agora até me deu um estalo aqui. Né? É lógico que a gente vai ter profissionais muito bem gabaritados e a gente vai ter profissionais nem tanto. Perfeito. Na média, normal. Na média, a gente tem muito mais gente mediana do que gente incrível. Sim, com certeza. Tá? E aí é o grande tema. O cara incrível, eu concordo. A inteligência artificial para ele pode parecer irrelevante. Perfeito. Mas para o cara mediano, a inteligência artificial é muito relevante. Perfeito. E aí, se ela não vem por decisão desse colaborador,
que venha por parte da empresa. Perfeito. Porque é óbvio, se cada um dos profissionais soubesse utilizar a inteligência artificial, na prática o resultado seria muito melhor. Uhum. Mas hoje, o que a gente tem quando fala-se de jornadas, e volto a falar, jornadas com agentes de IA são a melhor porta de entrada para começar a falar de inteligência artificial e enxergar a potência da inteligência artificial. Perfeito. A maioria das pessoas falam só em inteligência artificial. A gente está falando de automação também, principalmente. Boa. A automação que a gente dá, que é a inteligência no atendimento, faz com que a IA trabalhe melhor, gaste menos token e tenha mais eficiência. A automação não elimina o humano, ela dá espaço para que ele faça o que realmente importa, o que é de core business desse profissional. Então, assim, em tempos de inteligência artificial que não é mais futuro, é presente, quem escolheu ser medíocre está ferrado, né? Então, use a inteligência de forma inteligente, orquestre a IA não seja orquestrado, que na jornada de atendimento, quando a gente fizer isso em uma jornada de vendas, em analisar CRM, em criar follow-up estruturado, a gente vai ter resultado e não só números para olhar no dashboard, né? Então, assim, a automação de qualidade, ela executa pelo colaborador, ajuda o colaborador a tomar decisão e faz com que ele tenha mais resultado, né? Então, a gente, como empresa, né? E às vezes a gente falando isso, parece que é muita coisa a ser feita, a ser construída para chegar nesse resultado, né? Só que a gente tem uma metodologia, né, hands-on, a gente faz pelo cliente, né? Hoje a gente falou disso, né? Nossa reunião hoje de manhã foi muito legal, né? A gente tem uma semanal só de diretoria e hoje foi o dia dessa semanal. Exato. E a gente falou sobre isso. E aí, fazendo um gancho com aquela questão, e aí me comunicando. Liderança de vendas que não entende de tecnologia precisa de uma empresa como a Up. Perfeito. Por quê? Porque a gente entende de vendas muito e a gente entende tá na nossa muito veia. De gente e de tecnologia. Claro, tá na nossa então, cultura assim, isso, não né? tenha vergonha de assumir o que não sabe. Sim. Porque o que nos transforma é admitir o momento que a gente vive, os skills que a gente tem e entender que com isso se faz necessário ter empresas do nosso lado ajudando. Porque uma coisa é certa, a gente não vai ter condições, nem a gente nem ninguém, de ter qualquer profissional em qualquer tempo. Então a gente sabe, faltam executores, falta time para subir projeto, não falta dinheiro, cartão de crédito não tem. Uhum. Então não é sobre ter dinheiro para comprar uma ferramenta ou não. É sobre eu tenho gente para fazer isso e aí é onde a gente ganha. Porque a gente disponibiliza as pessoas para subir um projeto que porventura o contratante não tem a gente. Perfeito. E isso faz uma puta diferença. Imagina. E além disso também o que tem que ter, eu acredito, né, em virtude do que a gente tem de amostragem, é ter vontade de fazer diferente. Ter vontade de fazer diferente. De quem? Por parte do cliente? Por parte do cliente, Sim. por parte não só do cliente, por parte do líder, né? Porque o cliente, normalmente, quando a gente fala com o CEO, com o dono da empresa que contrata a gente, normalmente, um diretor de alto nível, ele tá querendo fazer diferente. Mas eu tô falando dos gestores abaixo, porque a gente vai ter supervisores, gerentes, lideranças que eles precisam ter vontade de fazer diferente para aumentar o resultado. E quando a gente pega alguns gestores sem vontade para fazer isso diferente... Só dando conta aí nas costas. Exatamente. Então tem que pegar e entender que se não for a Up, se não for qualquer software que eu vou implementar, se esse cara não quiser contratar ninguém, fazer nada, o concorrente dele já está fazendo, já está aplicando e já está tendo resultado, né? Então, assim, quando a gente tem, hoje na nossa estrutura, a gente atende todos os clientes que precisam automatizar e melhorar seu atendimento. A gente tem os segmentos pré-definidos. Todo mundo precisa. Exato. Né? Se a gente for olhar para isso, todo segmento do planeta precisa. Mas a gente tem os nossos bem direcionados, mas a gente atende qualquer um. E quando a gente pega referências de cada segmento, né, todos eles têm uma coisa em comum que dão certo. Todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles tiraram o ego de não entender de tecnologia, que não é problema nenhum. A gente está aqui para isso. Eu não tenho que fazer um curso, uma faculdade para entender de software. Todos eles têm em comum vontade de gerar resultado. 100% deles têm essa mesma característica em comum. E quando isso tem,
acaba ego de não fazer de um jeito, mudar de outro. O objetivo principal é atender melhor e vender mais. Tem uma coisa que eu falei, gerar mais uma polêmica aí, mas eu vou falar. Se as pessoas fossem tão voluntariosas, tão entusiastas e tão comprometidas, o resultado de todas as empresas seria outro. Com E é certeza. sobre isso. É verdade. Quando a gente quiser falar de grandes projetos, de grandes resultados, é óbvio que se precisa de engajamento. E aí a gente está falando do supra-sumo, como a gente tem projetos de supra-sumo hoje. Perfeito. Hoje a gente tem projetos dentro da UP que mudaram completamente a realidade corporativa do outro lado. Perfeito. Inclusive alguns mudaram a nossa Verdade. realidade corporativa, Sim. porque são empresas gigantes. A gente está sempre aprendendo com todo cliente que entra. Todo dia. né? Agora, o que é o mais importante? A gente tá cheio de morto nos times. Agora um monte de gente vai me odiar. Mas tá cheio de morto. E esse cara, abre aspas, morto, ele é um cara que não vai colaborar. Ele é um deflator no processo de transformação digital. E aí esse cara, esse contratante, ele tem um baita problema. Por quê? Porque ele não tem gente engajada com maturidade para aplicar um projeto rico. Uhum. E aí é entre aquelas coisas que a gente, de vez em quando, tem divergência de opinião. Né? Hoje de manhã eu falava muito com o Lu, né? Ele falou, não, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. De cara, eu concordo. Mas se o outro lado não tiver engajado, cara, e aí é nosso papel, a gente tem que fazer pelo cara. Na prática, o processo de BPO, o processo de hands-on, ele nasceu porque a gente olhava para os negócios dos nossos clientes e dizia, meu Deus, esse negócio é uma mina de ouro. O cara vai fazer isso e vai explodir. Aí o cara não implementa e a gente, tá, e não vai implementar? Não, é porque eu tô esperando. Esperando o quê? Não, fulano, tá, e volta o fulano. Não, o ciclano, não, porque agora mudou. Mudou, agora é Aí outro... o cara não fez nenhuma integração, nenhuma automação e o negócio dele não andou. E aí foi onde nasceu o BPO. Porque a gente disse, vamos fazer o seguinte, então, já que esse cara tá deixando 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões na mesa, vamos botar o BPO para ele, né? E vamos ficar com um pedaço disso. Foi assim que nasceu o BPO. O BPO nasceu porque a carência de profissional engajado e competente para abraçar projeto é tão grande que se fez necessário o BPO. Esse produto de BPO Consult é um produtaço, porque 90 e pico % das empresas não compram mais projetos, porque não tem pessoas. Exato. Mesmo com a nossa cultura over-delivery que a gente tem, que é fazer sempre a mais do que nos esperam, né? Quando não se tem alguém responsável pela ponta lá para criar, estruturar isso daí, não funciona, mesmo a gente tendo essa cultura, né? Falando da gente agora, da UP, e analisando o mercado, né? Qual que é a diferença entre contratar uma ferramenta padrão e contratar a UP? Vamos lá. Primeiro, a gente não tem medo de trabalhar. Então a gente vai demandar muito mais do cliente do que ele da gente. Normalmente é assim. Por quê? Porque a gente está engajado no projeto. A grande diferença é que a gente vai ter uma equipe de profissional que vai pegar o cliente pela mão e vai ajudar e executar quase que todas as tarefas. Enquanto nos concorrentes, a gente tem o quê? 2 vídeos, 3 e-books, uma senha, um login e o famoso te vira meu velho. Lógico que eu estou aqui generalizando. Existem boas empresas que são concorrentes Claro, nossas, claro. mas ninguém pega na mão como a gente pega. Não. Isso ninguém faz. E esse Isso a gente é o nosso pode maior bater no diferencial. peito. Isso a gente pode bater no peito porque, assim, a gente tá sempre antenado, enxergando tudo que tá acontecendo e tendo os feedbacks de clientes que vieram de outras soluções, né? E ninguém, absolutamente ninguém, pega pela mão como deve sem ter alguma pegadinha. Porque tem pessoas que falam que pegam pela mão, mas é igual uma obra que tu começou a fazer que começa a virar interminável, né? Ah, mas precisa de tal mais coisa. Ah, mas isso não tava dentro do escopo, então vai ter mais horas. Ah, mas não sei o quê. Então, quando a gente pega pela mão e tem a cultura over-delivery de fato, é fazer de verdade sem pegadinha. Né? Sem letrinha miúda no contrato que vai fazer com que a gente não entregue o que tem que ser feito e faça e gere resultado, porque a gente não tem medo de resolver problema, né? Então, ter uma cultura over-delivery não é só num discurso. E aí deixa eu te perguntar uma. Ter a cultura over-delivery espanta cliente preguiçoso? Espanta. Espanta cliente preguiçoso. Por que espanta cliente preguiçoso, tá? Porque ele vê que a gente tá fazendo e ele fica espantado porque ele não tá fazendo nada. Então, às vezes, espanta. Mas, a maioria das vezes, a gente consegue contornar e mostrar pro cara, pô, se até eles que não estão aqui no dia a dia estão fazendo por mim, eu vou ter que fazer isso daqui, né? Então, a gente só espanta quem é ruim, cara.
quem é bom gera resultado. Isso aí é a realidade, e nua e crua. Não é para jogar a nossa bola para cima, isso é a verdade. Nossa cultura é ser papo reto. Muitas das vezes isso é ruim pra gente, mas a maior parte das vezes é bom, é positivo. E o papo reto espanta o frouxo. Espanta o frouxo, né? Ninguém consegue segurar uma persona e algo por muito tempo quando se tem uma cultura forte, né? Então, quando se tem uma entrega forte, quando se tem compromisso com o resultado e não com a entrega apenas, né? Porque é muito fácil ter compromisso com a entrega. Eu vejo até fazer um break aqui, que isso depois aí, marketing tá ali do outro lado como sujeito oculto, tá? As meninas estão ali. A gente começou agora, recentemente, né? Acho que foi esse mês, a gente fechou um patrocínio com um time de rugby, né? Perfeito, inclusive, fechamos. que é o time que tu joga lá. É o time Joaca, que eu jogo, né? o Joaca, isso. Tá, o Joaca Rugby. Então, um abraço pra galera aí, vai ser um prazer estar com vocês. Mas o que eu quero trazer de exemplo do rugby, que afinal de contas foi o rugby que nos aproximou, que nos uniu, e a gente tem a cultura do rugby muito latente dentro da nossa UP, empresa, exatamente. Tá? É assim que e a Nova Zelândia, para quem não entende rugby, a Nova Zelândia é como se fosse os americanos jogando basquete, assim, tá? É nesse nível, eles são realmente diferenciados. E uma das grandes diferenças do time da Nova Zelândia, conhecidos também por All Blacks, é que eles têm os 2 tempos, né? No rugby, as coisas são divididas em 3 tempos. Primeiro tempo de 40 minutos, segundo tempo de 40 minutos e terceiro tempo de cerveja e comida no mesmo lugar, que o rugby é fantástico. Isso, com os 2 times. Com os 2 times, tá? Oxalá se o futebol chegasse perto. Então, olha que fantástico. A cultura da Nova Zelândia é grande velocidade, grande comprometimento e grande entrega em todos os tempos. Não é correr nos primeiros 15 minutos e lamentar nos últimos 15. Então, o que a gente tá falando? E tu falou ali muito legal. Pô, se o cara demora 10 minutos para atender um lead, cara, imagina quando for um chamado de suporte. Putz. Eu não consigo acreditar que quem demora 20, 30, 40, um dia para atender um lead, vá atender bem o seu cliente na hora do suporte. Não vai. É inimaginável. Então, assim, quando se fala de cultura over delivery, para quem vier trabalhar conosco, prepare-se. O ritmo é acelerado. A gente trabalha com alta rotação. Pilares muito bem definidos. Muito respeito, muita cumplicidade, tá? Muita disciplina, mas principalmente lealdade, mas principalmente muito ritmo. Ou seja, vontade, não se espantem. Vontade. É muita pegada o que a gente tem lá, e sim, isso é a nossa cultura. É muita vontade. Não, isso é legal, né, na cultura do rugby, porque é um esporte, é competitivo e busca resultado com honra, lealdade e sem ficar se jogando no campo por qualquer coisinha, sem brigar com o árbitro porque precisa gerar uma discórdia, alguma coisa, assim, tem tudo bem... É jogo duro, mas é jogo limpo. É jogo duro, mas é jogo limpo. Então, assim, isso é muito, muito legal a gente ter na nossa empresa como cultura, porque a gente se conheceu aí há 10 anos atrás jogando rugby, né? Fazendo um esporte que traz muito forte consigo valores bem definidos, que é o que a gente tem no nosso negócio. Mas ali, voltando um pouquinho do que a gente faz, né, que nessa cultura que a gente tem de ser hands-on, né, de ser over-delivery e tudo mais, quando o nosso cliente compra da gente, na jornada comercial, no começo ele não sabe, mas ele aprende, ele enxerga valor. Quando ele compra da gente sabendo que vai ter execução no que está sendo feito, acompanhamento e compromisso com a operação dele, não só com a nossa venda em si, no processo, até porque a gente é papo reto, por que esse ponto muda a nossa relação e a relação do nosso cliente com a gente e com o que ele enxerga de empresa de tecnologia? Por que isso muda? Exatamente. Porque gera isso é uma lástima, mas confiança não é virtude, né? Confiança é pré-requisito, lealdade, honra é pré-requisito. E esses valores são muito bem chumbados na nossa estrutura, né? A gente é muito versátil, a gente se transforma o tempo inteiro, mas a nossa cultura ninguém mexe. Então, quando o cliente percebe o nosso nível de engajamento, hoje mesmo a gente teve um cliente que teve um puta problema, né? A gente tratou ontem, resolveu metade, hoje de novo conversamos de novo e eu achei fantástico, né? Eu ouvi ele falando, não, eu sei o nível de comprometimento que vocês têm. A minha pergunta é o seguinte, o que nós vamos fazer? Então olha o nível de parceria.
Então, parceria pela metade é que nem grávida. Claro. Não existe meia parceria. Ou a mulher está grávida ou não está grávida. E parceria é isso, ou está junto ou não está. E ele falou. E é por isso que eu estou a falar com vocês. O que faremos juntos para resolver isso? E fomos lá e resolvemos. Perfeito. Cara, quanto faz isso? A maioria das empresas, se ligar fora do horário comercial, não consegue nem falar com ninguém. A gente muda a régua de cobrança dos nossos clientes quanto ao software, né? A gente tem diversos discursos de cliente a todo momento, né? Falando, cara, até a implantação de vocês eu tinha uma ideia do que era execução, do que era comprometimento e o que era entregar uma plataforma. Depois que vocês entregaram aqui com a gente, cara, eu tenho que cobrar esse nível de comprometimento. Isso é dar valor ao meu investimento, ao meu dinheiro, né? A gente sempre fala, nós não temos e nem fazemos questão nenhuma de ser o mais barato do mercado. E nem dá, né? Porque preço não é qualidade. Valor é qualidade. A gente entrega valor e não preço. E isso não fica só no discurso. Então, assim, algo legal e marcante que aconteceu mais ou menos nessa jornada foi... Pô, a gente vendeu para um cliente uma automação, uma jornada, alguns agentes dentro aplicado e surgiu uma necessidade de a gente ter dentro da nossa ferramenta uma aplicação para que ele consiga otimizar o tempo de busca de estoque, de produto e tudo mais. E a gente fez. A gente, dentro da nossa ferramenta, internalizou com a cultura Omnichannel que nós temos, né? Que a cultura Omnichannel é a gente tentar fazer o máximo de ações possíveis numa tela só, sem estar saindo para ir para um outro sistema. E isso a gente fez a mais, ou seja, a gente aplicou de forma over-delivery para o cliente. Então, eu criei uma aplicação, nós criamos uma aplicação dentro do UpChannel, integrando o sistema dele, o nosso sistema e otimizando o resultado dele. Só esse ponto de aplicação fez com que ele atendesse 20% mais rápido dentro do processo dele, né? Obviamente, com tudo o que a gente fez anterior também corroborou, mas isso ele não esperava. E foi aí que ele falou, pô, eu tenho que aumentar a régua de quem me entrega. Porque a maioria entrega mais do mesmo. Um vídeo, tá aqui, um tapinha nas costas e ó, te vira, agora é contigo, né? E é o que é comum no ramo de software, né? Então, assim, ser over-delivery na prática é fazer sempre a mais do que é esperado. Isso é porque a nossa cultura fazer isso já na prática pessoal e profissional. A gente está sempre fazendo a mais pelos outros e pelas pessoas que estão ao nosso lado, né? Nas nossas reuniões de RH é sempre o contrário, né? O nosso nível de engajamento é tão grande e a disponibilidade tão alta que a gente está passando por um processo doloroso de posicionamento, porque a gente tendo todas as qualidades e as virtudes que a gente tem, esses valores são quase antagônicos a produtos premium. Ou seja, a gente está passando por um movimento dentro da questão de estratégia que a gente precisa continuar entregando tudo isso sem parecer diferente ao que a gente é. Ou seja, não confunda a nossa disponibilidade com fraqueza, não confunda a nossa voluntariedade com desespero. A gente sempre que possível estará disponível e a gente sempre que possível fará o melhor pelo cliente e pelo projeto, mas pouquíssimos são assim. Eu particularmente vou te dizer, Luciano, se eu olho para os nossos fornecedores hoje, talvez um seja exatamente como a gente é. Tá? É verdade. Todos são muito parecidos? Sim, mas com esse nível de disponibilidade, são poucos que são assim, tá? Não vou falar um só, vou falar 2 ou 3, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa característica está em total extinção no mercado. Agora, lógico, estar disponível, não ter medo de trabalhar e ter conhecimento do que faz, intimida o preguiçoso. Qualidade intimida preguiçoso. Qualidade intimida quem não está afim. Entendi. E a gente falando, principalmente quando a gente fala em atendimento, né? E também do que a gente entrega uma solução com governança, compliance e tracking 360. O que é isso na prática, né? É a gente entregar algo estruturado, com segurança, alinhado ao que realmente importa, protegendo os teus dados e enxergando rastreabilidade de tudo que está acontecendo. Para quê? Para eu ter confiança.
Quando uma empresa entrega atendimento para um parceiro de fora, né? O medo número 1 é perder o controle do que está acontecendo. Se eu contrato e se eu busco uma empresa sem governança, sem tracking, né? O que é o tracking? É entender, sem rastreabilidade do que está acontecendo, é entender da jornada do meu cliente. Eu não posso fazer tráfego pago e receber a lead numa planilha. Isso aí é ridículo fazer dessa forma. É completamente contraproducente isso, né? Não faz sentido eu investir em tráfego pago, botar uma dinheirada lá, porque a gente falar de tráfego pago tá falando em caça-níquel, tá falando em jogar dinheiro, né? Faz 200 anos que eu falo isso. Pois é. E não ter rastreabilidade, não ter agilidade no processo, né? Então, ter tracking é fundamental. Na nossa concepção, é o mínimo. E na maioria das ferramentas, hoje em dia, nenhuma tem ligando desde o tráfego pago, desde até o final da venda, né? Então, a gente é multidepartamental, a gente une departamentos. Normalmente, existe uma guerra do marketing comercial, né? O marketing gera lead, o comercial fala que a lead é desqualificada e não veio a quantidade necessária, e o marketing fala que o comercial que não sabe vender. Então, vou aproveitar. Qual foi a estratégia? E isso é estratégia, tá, gente? Isso não é software, isso é estratégia. Qual foi o movimento que tu fez esse ano? Como é que tá dentro da UP a questão de marketing e comercial? Conta um pouquinho do que tu fez lá dentro e que tá surtindo esse resultado que tá surtindo. Qual foi o movimento? O principal movimento foi unir os dois departamentos. Hoje em dia, nós não temos o marketing e o comercial. Tudo é vendas. Tudo é revenue, né? Por que isso é importante? Porque a gente joga para o mesmo time. Não é, como eu mencionei agora, um jogando de um lado e outro jogando do outro. É os dois com o mesmo objetivo. Vender mais, trazer dinheiro novo, fidelizar cliente, aumentar engajamento. Isso em tudo no departamento de vendas. Hoje, o nosso departamento de vendas, ele é marketing, ele é comercial, ele é qualificação, ele é tudo. Por quê? Porque assim a gente tem o mesmo direcionamento e a gente joga junto. Assim como no rugby, né, que a gente mencionou antes, quem joga sozinho apanha. Quem joga sozinho não tem resultado. No rugby se joga junto, são 15 jogadores atacando e são 15 jogadores defendendo. Se um não estiver fazendo o que tem que ser feito, todos os outros 14 não pagam a conta. Então é muito importante e está sendo muito, muito legal, porque a gente está tendo muito resultado sendo dessa forma. Todo mundo olhar para o mesmo lado, todo mundo estar direcionado para o mesmo norte, com o mesmo objetivo. E isso é ter compromisso com resultado, né? A gente, na maioria dos casos, tem compromisso com a entrega. Na nossa empresa, todo mundo sempre teve compromisso com a entrega. Mas quando a gente olha para o compromisso com o resultado, independente se aquela ação acabou comigo, eu vou apoiar o meu colega. Se meu colega foi lá e deu um tackle no rugby e não conseguiu voltar para a posição dele, eu vou voltar e vou cobrir ele por um tempo até que ele consiga voltar, né? Então, o maior movimento que foi feito foi acabar com isso de marketing é um e vendas é outro. É tudo vendas. Boa. É tudo com o mesmo sentido. E aí eu vou fazer uma outra provocação, cara. Assim, hoje, para quem não sabe, eu já não estou tão no front, ainda visito alguns clientes, tenho uma carteira de clientes. Porque tá na nossa veia. Tá na veia. Vender tá na veia. Eu gosto de negócio. Exato. Eu gosto muito de negócio. E o que eu tenho visto, que eu também recebo, vou falar de novo, hein? A gente tem um analisador de call lá que dá o diagnóstico de uma maneira fantástica. Vou fazer uma provocação. O cara vai lá, enfia uma tonelada no Google, faz um caminhão de patrocinado no Instagram, tá? Na grande maioria das vezes a gente sabe que queima dinheiro, não vem, não retorna. Né? Se toda ação desse certo, tava todo mundo rico, né? E não é o que acontece. E aí o cara não quer gastar com uma API oficial do WhatsApp. Cara, chega a dar uma tristeza no coração falar isso. Porque é antagônico. O cara queima uma fortuna em patrocinado e Google Ads. E aí, quando o cliente já beliscou ele, já sinalizou que quer, tem potencial de compra, ou seja, o lead já está ultra qualificado, porque é isso. Quando a gente fala de API oficial, quando a gente fala de ferramenta de WhatsApp, a gente está falando de lead já qualificado. O cara já não está no topo do funil, ele já está mais para baixo.
Esse é o melhor tráfego pago, né? É tráfego pago. O WhatsApp de qualidade é muito melhor que qualquer tráfego pago. Quando é que a gente vai conseguir botar isso na cabeça do empresário? Perfeito. Que seja quando tá tudo bem, Perfeito. não quando tá tudo mal. E a pergunta é, como é que tu enxerga esse preconceito de usar a API oficial e de, além da questão da API oficial, a questão do custo dos tokens também. Né? Por que para tráfego e para Google esses caras abrem a mão e por que para o outro lado eles não querem gastar nenhum centavo? E aí depois eu tenho uma impressão a respeito disso que eu quero falar. Tá. Eu acho que principalmente porque já é comum todo mundo falar de tráfego pago, mas não é comum nas pessoas falarem em inteligência no atendimento, em enxergar o que está acontecendo, em tomar ação, né? Dentro, principalmente do canal que é o preferido do brasileiro hoje. 98% das interações com as empresas, elas ou começam ou terminam no WhatsApp. Então, se eu tenho esse volume imenso de interações dentro do meu WhatsApp, por exemplo, por que eu não invisto nisso? Porque a maioria dessas empresas estão acostumados, aquilo que a gente falou anteriormente, em contratar pelo preço e não pela qualidade. Quando eu contrato pelo preço, eu quebro a cara, porque eu vou lá para fazer algo que as pessoas dizem que tem uma bala de prata, que não existe receita de bolo para nada. Se tivesse, tava cheio de gente milionária aí no nosso país, né? A maioria das empresas entregam uma bala de prata, onde na verdade não é. Isso é construção, isso é aplicação, isso é tentativa, isso é ajuste, isso é posicionamento, né? Quando a gente fala em WhatsApp, para finalizar, a gente tem que olhar para o WhatsApp também como tráfego pago. E é o melhor tráfego pago a ser feito. Por quê? Eu já tenho o contato da pessoa. Ela já interagiu comigo, ela já esteve na minha base, já aconteceu algo. Quando eu falo em tráfego pago em redes sociais do Meta, do Google, eu estou buscando alguém que nunca nem me viu, não tem ideia do que está acontecendo. Então, e é muito mais caro do que eu fazer um tráfego pago através do WhatsApp. Então, né? E aí olha lá. Comercial não é bom de pedir dinheiro, né? Comercial tem medo de pedir orçamento. Né? O marketing adora. Adora. A minha pergunta é, quando a gente transformou... Isso aí pode ser uma dica para todo mundo. Quando a gente transformou departamento comercial e marketing em departamento de vendas, como é que foi do time e como é que foi na prática essa mudança de mindset? Porque ele muda, né? Passa-se a enxergar o WhatsApp, porque vamos lá, embora sejamos uma ferramenta com a potência que a gente tem e com as qualidades que a gente tem um caminhão de coisa que a gente tem que arrumar todos os dias. Perfeito. A gente tem dificuldade igual aos outros. Lógico. E aí eu te pergunto, isso fez com que olhasse para o WhatsApp literalmente com mais profundidade e mais verba dedicada para isso? Sim, fez. Na verdade, a resposta porque eu liberei algumas verbas lá, mas é sim, né? Sim, fez e gerou mais engajamento entre todos. Todo mundo está olhando para o mesmo lugar, todo mundo está querendo o mesmo objetivo em vender mais. Seja ele por qual canal que for. E quando a gente fala em por qual canal que for, a gente sempre fez do tradicional, né? E fazia muito pelo WhatsApp também. O que agora a gente está fazendo de diferente? A gente está fazendo isso de forma organizada, com um objetivo claro e eles conversando entre si, eles no sentido de todos os canais. Quando a gente fala de um tema, eu não falo de um tema só em um lugar. E o outro eu tô falando completamente diferente. Tô falando de um tema no canal do Meta, tô falando do Instagram, do Facebook, enfim. Tô falando de um tema no LinkedIn, que é da mesma coisa, que se linka com isso. E quando eu finalizo no WhatsApp, com aqueles clientes que já passaram, eu fiz a automação de funil, follow-up, eu continuo no mesmo tema. Porque isso eu gero engajamento, eu gero sincronia e eu basicamente estou fazendo aquilo que o algoritmo do Instagram faz. Que é o quê? Quando a gente está rolando no feed, o que ele normalmente sugere para nós? O que normalmente a gente mais olha. Então, se ele sugere o que nós mais olhamos, nós vamos sugerir para as pessoas que estão enxergando a gente o que eles têm que olhar com base no que a gente enxerga de resultado e que vem dando certo. Então, sim, a gente faz e tem feito cada vez mais interações e tráfego pago através do WhatsApp. E aí, empresário, fazer um desafio. Tenho quase certeza que aí dentro da tua empresa existe algum ruído alto ou baixo em relação ao marketing e comercial, tá? E normalmente é curioso porque as minhas experiências, né? O marketing sempre está empoderado enquanto o departamento de vendas tem medo de brigar com o marketing. É muito louco isso.
né? Então, assim, o que eu quero dizer? Olhar para departamento comercial e marketing como departamento de vendas abre um amadurecimento de transformação digital brutal. De todos. Olhe, aí empresário, olhem para o seu negócio como marketing e comercial sendo o departamento de vendas. Porque uma coisa é certa, o marketing entende muito mais de tecnologia na maioria das vezes do que o comercial. Mas o comercial normalmente entende muito mais de vendas do que o marketing. O marketing entende de um monte de coisa, mas de venda normalmente o comercial entende mais. E aí quando a gente tem essa união, a gente cria um elo mais forte, mais potente e com uma estratégia mais eficiente. Ou seja, olhe para marketing e comercial como vendas. Isso é resultado. Isso é ser multidepartamental na prática. Isso. Né? Quando a gente une os departamentos com ações, com direcionamento e com todo mundo atacando e todo mundo defendendo nos momentos certos, a gente gera resultado, né? E a maioria das empresas que falam com a gente acha que a gente só trabalha na área de vendas, porque tá na nossa cultura, tá na nossa veia vendas, vender, comercial. Sempre dá para vender mais, né? Sempre, em todos os departamentos. Esse é o ponto, né? Aonde que a UP consegue atuar mais dentro de uma empresa, sem falar em vendas agora? No teu ponto de vista e no que a gente vem entregando de resultado em outros departamentos, que a gente atua em todos, né? Mas o que tu consegue mostrar, falar pra gente, em que departamento mais nós atuamos que pode gerar resultado também para o negócio? Perfeito. Vamos lá. A UP é uma ferramenta com projeto multidepartamental. O que eu quero dizer ferramenta com projeto? A gente não vende ferramenta por ferramenta, a gente ferramenta com projeto. Ele é multidepartamental. Aos meus olhos, os dois departamentos mais quentes para utilizar a inteligência artificial são os departamentos mais humanos, comercial e RH. Ponto. E aí o marketing está junto. Agora, quando a gente olha para uma régua de cobrança, por exemplo, o financeiro fica louco da vida de feliz. Quando a gente olha para a operação, enxergar, sei lá, um helpdesk para mim enxergar o meu cliente interno, animal, um monte de resultado. Quando eu olho para abertura de tickets, para demanda de suporte, animal, uma capacidade galáctica de automação com inteligência artificial. Né? Então, por que a gente se direciona mais ao comercial? Porque normalmente o comercial é mais entusiasta. Exato. O comercial gosta mais de negócio. Agora, quando a gente olha multidepartamentalmente, a gente faz o quê? A gente fraciona esses centros de custo, fica barato para todo mundo e gera resultado. Então, o fardo, abre aspas, né, de carregar uma ferramenta em um único departamento, às vezes pode parecer pesado, embora ele traga resultado. E tu falou muito bem, tem dois tipos de projetos. O que geram despesas e os que geram resultado. Os que geram despesa foram maus investimentos. Bons investimentos trazem retorno. É sobre quanto volta, não é sobre quanto coloca. Então, eu vejo hoje esse sincronismo departamental, né, muito ligado com a transformação e com o piloto de projeto. Perfeito. Ou seja, a partir do momento em que a gente coloque uma governança de ferramenta, ela olha para todos os departamentos e a gente vai conseguir puxar uma régua conjunta. O que eu vejo muitas vezes? O cara tem lá 2, 3 departamentos que aderiram porque querem, porque são entusiastas. E aí eu tenho lá 3 outros departamentos que têm deflatores de transformação digital. E, de novo, a gente falou de rugby, não falou? Não adianta um departamento performar e o outro ficar para trás. Isso em algum momento desequilibra a operação. Perfeito. Então é isso que a gente tem que olhar. Multidepartamentalidade com conceito omnichannel. Ninguém quer pular de tela, ninguém quer trocar de sistema. Tá? Na verdade, todo mundo quer tudo muito fácil, mas o bom exige trabalho. E se tem medo de trabalho, não desce para o play. Exatamente. Então, basicamente, a gente atende 100% dos departamentos, né? Tu falou ali dos departamentos humanos, que é o RH comercial. Eu iria, além disso, também na área de CS.
Ah, fazer um pós-venda, fazer um relacionamento, identificar o que está acontecendo dentro da tua base, né? Analisar a última compra para ajudar no comercial e entender o relacionamento, tanto para SaaS quanto para produto. É importantíssimo. Atuar no saque, por exemplo, de uma empresa para ouvir reclamação. Então, ser multidepartamental de verdade não é só falar de vendas. Vendas é o principal objetivo de todo mundo, né? É hipocrisia a gente achar que não vai ter vendas no suporte, não vai ter vendas no CS. Então, é a gente trabalhar isso de forma uniforme, né? A gente ter os 15, os 30, os 1.000 colaboradores pro mesmo lugar, agindo juntos para atacar e agindo juntos para defender. E o legal de falar é que o Optane é uma ferramenta muito versátil. Hoje nós temos clientes com mais de 3.000 usuários em cima da ferramenta. Tá? Então, o que a gente está falando? A gente está falando que o que é o nosso ICP? O nosso ICP é gente em empresas que tem como propósito vender mais e atender melhor. E seria uma total burrice não olhar para isso. Perfeito. Vender mais e atender melhor é escopo básico de toda a empresa. Tá? E aí aproveito para te perguntar. Hoje a gente tem alguns ICPs que a gente trabalha e trabalha muito direcionado. Na prática, a gente tem transporte, indústria, distribuição e está nascendo agora uma vertical nova, uma vertical de saúde, né? De saúde pet, são clínicas e hospitais veterinários. Eu queria que tu falasse para a gente, Lu, um pouquinho de o porquê desses segmentos e desse um exemplo prático curto de cada um deles aí, para que quem está nos vendo aí entenda onde a gente pode colaborar e tem colaborado em várias empresas, né? Quando a gente fala nesses segmentos, né, o que todos têm em comum? Um alto volume de atendimento, um alto volume de interação. E também o que todos têm em comum nisso aí? Tem um dinheiro enorme na mesa que a gente não está olhando. Quando a gente fala em clínicas e hospitais veterinários, o que a gente está falando de ganho para esse segmento, por exemplo? Eu evito no-show e eu gero mais resultado de atendimento nos espaços de no-show que aconteceram. Por quê? Eu trabalho preditivamente e crio ação para quem precisa de urgência. Então, mesmo que alguém me informe através das nossas confirmações, das nossas ações que é feita ali por dentro, mesmo que alguém informe que não vai comparecer com seu pet, com tudo mais, a gente gera uma receita nova para aquele mesmo horário com pessoas que precisam de urgência naquele ponto. Então eu gero o resultado. Quando a gente fala em transporte, cotação automática, rastreio, né, notificações, a gente gera um resultado absurdo porque a maior parte das cotações que não são feitas não são feitas porque não tem pessoas fazendo cotação suficiente para a demanda que está tendo. E quando a gente coloca inteligência aplicado a uma automação com software, a gente está criando mais possibilidade de venda. Eu estou criando mais inteligência na minha jornada de cotação, porque a maioria das empresas de transportes, elas são on demand, né? As pessoas buscam para fazer um frete, buscam para fazer seja uma carga fracionada ou uma carga cheia. Na carga cheia até existe bastante venda ativa, mas uma carga fracionada, por exemplo, quando eu não tenho uma automação como nós fizemos em alguns clientes, de ter inteligência na rota do que está acontecendo, já na hora da cotação eu já segmento o cliente e aloco no melhor caminhão, no melhor trajeto. No mais barato também, né? Para ter o melhor resultado, né? Perfeito. Seja ele de custo e seja ele de lucro no final do que vai acontecer, né? Quando a gente fala em indústria, por exemplo, aí a gente está falando em vários níveis também. Por exemplo, o RH na indústria. Hoje, a gente tem clientes, por exemplo, que tem uma alta demanda de contratação que eles não conseguem fazer e atender o volume de currículos que chegam porque existe uma rotatividade muito grande nesse tipo de cliente. E a gente cria automações para analisar currículo, passar skill, melhorar o processo de captação desse colaborador para que, passou na entrevista, a IA nunca vai decidir se o Luciano é bom ou ruim para a empresa. Ela vai mostrar os pontos positivos para que eu opte pelo Luciano para essa vaga ou para a vaga A, B ou C, né? Então, eu dou mais liberdade para o RH, não preciso ter 15, 20 analistas de RH para fazer uma análise de currículo. E quando eu contrato esse colaborador, eu agilizo o processo de contratação também, porque eu já capto documentação, já passo informação, já agendo o
o exame admissional, e esse colaborador que antes era um ciclo, por exemplo, de 21 dias, né, nesse tipo de cliente, de indústria, por exemplo, ele está num ciclo de 6 dias para efetivação. Então, eu preciso de volume. Isso é dinheiro, né? E isso é dinheiro, porque eu tenho oferta e às vezes eu não consigo atender a quantidade necessária que está chegando para mim. Então, em cada um desses ICPs, e isso que eu falei em um e outro, vale para todos também, mas cada um desses ICPs tem algo chave para o resultado. Na indústria, criar um inside sales hoje, que a maioria do ramo industrial ainda trabalha por representatividade, quando a gente cria um inside sales com inteligência para fazer com que eu venda mais no meu negócio como matriz e ajudar também o representante na ponta, dá inteligência. Hoje em dia, um representante comercial, normalmente ele anda com umas 10 pastas embaixo do braço. Eu não preciso nem dizer que ele só olha a principal que está ali para ele. Quando eu coloco a automação a meu favor numa indústria assim, eu estou sempre orientando o representante. Porque ele é um cliente interno. Exato. Eu estou sempre mostrando, tu não está vendendo, te passei 10 leads, como que foi, o que aconteceu. E quando a gente fala e fazer isso manualmente, é inviável. Tu bater lata com cada representante do que está acontecendo. A gente está falando aí de 100, 200, até mesmo 10 representantes. Tu fazer isso periodicamente, diariamente. E eu coloco a gente para trabalhar ao meu favor. Ele interage com o gestor, com o gestor, dando informações do que está acontecendo para mim tomar a decisão. E interage com o representante para dar poder de venda para ele entender mais do produto, né? Então, seja ele falar assim... eu sou um corretor de imóveis aqui, por exemplo, que também a gente atua. E eu quero saber quantos metros quadrados tem um prédio Prime Tower Forever aqui e tudo mais. A Yala passa metro quadrado, imagem, projeto e já um contorno de objeção para esse cara. Então, cara, eu fiz o trabalho para ele, né? E aí tem um segmento que eu quero falar, que é o distribuição. Que bom que tu deixou de lado. Perfeito, esse aí eu esqueci. Boa. Tá? Distribuidor B2B. Teu vendedor tá paradinho, esperando, dando Ctrl+C, Ctrl+V nos pedidos de compra que entram. Tu não enxerga nada que tá acontecendo no WhatsApp dele. Tá jogando uma tonelada de dinheiro fora. Esse vendedor escolhe quem ele vai atender ou não vai atender. Lógico, estou aqui a generalizar, mas na prática é assim. Conosco, Lu, e isso eu gosto muito de falar, eu gosto muito da distribuição. Sim. O perfil é o quê? São vários executivos sentados numa mesa, recebendo diariamente uma enxurrada de cotações. E aí não importa qual é essa distribuidora. O vendedor bom fica com a melhor carteira, o vendedor novo pega o restolho da carteira. O vendedor novo não entende de peças, ele tem que ficar incomodando o vendedor velho. Aí o vendedor novo azucrina o vendedor velho não aguenta mais ensinar o vendedor novo. O vendedor novo normalmente não fica porque a carteira dele é ruim e ele não tem nenhuma ferramenta. Ele tem uma lista dos clientes dele e um WhatsApp para atender. Que às vezes nem é da empresa, é dele. Então, olha lá. Distribuição de qualquer produto em B2B que recebe cotação diária. Pensa. A gente consegue fazer vocês enxergarem todas as cotações, todos os atendimentos, reaquecer base, ter régua de comunicação sem pagar custo de meta com a base. Gente, é uma tonelada de dinheiro. Ou seja, a gente tem um time sem ferramenta recebendo diariamente uma tonelada de leads. Dá para melhorar muito isso. Exatamente. O que mais tem em distribuidoras hoje, né, são tirador de pedido e não vendedor. Né? E quando a gente começa a mostrar e evidenciar e ajudar essa galera que está só tirando pedido a ter mais resultado, aí eles passam a ser vendedor de verdade. Né? Eles começam a fazer venda ativa, eles enxergam o resultado que isso traz. Tem cliente atuando nisso que esperava faturar 1 milhão com o departamento e em 1 ano faturou em 3 meses. Né? Então, resultado, ele sempre vai vir para quem trabalha com o melhor que se tem disponível. E que quando a gente, modéstia à parte, entrega para o cliente, a gente entrega o melhor que ele vai poder ter quando a gente fala em atendimento. Porque a gente unifica atendimento, CRM, automações, inteligência artificial no único lugar e mais. Quando
necessário, a gente cria aplicações dentro da nossa própria ferramenta para que ele tenha cultura omnichannel, gere mais resultado e tenha mais produtividade. Então, assim, a Up, ela é, como tu mencionou ali no começo, ela é a empresa que vai te falar como faz, vai te ajudar a fazer e vai fazer por ti também. Então, a gente está em todas as esferas quando a gente fala dentro do ecossistema de atendimento. A gente fala muito de WhatsApp, mas quando a gente fala em telefonia, a gente tem automações e acontecendo jornada inteligente, transformando ligação em conversa inteligente a todo momento, né? Quando a gente fala em telefonia, por exemplo, uma ligação perdida, o que ela vira? Na maioria das vezes. Vira lixo. Vira lixo, vira número, né? E quando a gente está falando em Upphone, Upchannel, ela vira conversa. Ela vira oportunidade, né? Então, uma ligação abandonada vira uma conversa no WhatsApp no mesmo momento. Então, aquele cliente que ligou, ou seja para comprar ou para reclamar, ele é surpreendido de forma positiva falando o seguinte: e aí, fulano, tudo bem? Eu estava aqui fazendo o tal coisa e não consegui te atender no momento. Qual que é o resultado sobre isso? Eu não consegui te atender no momento. Posso voltar me perdi. Não, não tem problema. Então vamos lá. Vamos voltar. O que é importante? Estar disponível. Ou seja, a conveniência, ela hoje já é o fator principal na tomada de decisão de compra. Perfeito. Ou perfeito. seja, é isso aí que eu ia falar. Demorar para atender, tá perdendo o cliente. Eu brinco sempre do desafio das sacas de cimento. Se qualquer um que está nos ouvindo agora tivesse que comprar 5 sacas de cimento, eu acerto onde compraria. Compraria em quem respondesse o WhatsApp antes. Não é relevante R$2 ou R$3 ou R$10 para uma compra de 5 sacas de cimento. Relevante é saber, se eu chamar o cara, ele vai me responder e vai me entregar quando? Se o cara me responder agora, eu digo, te entrego daqui a meia hora, eu pago 10, 15, 20, 30, 40% mais caro. O mercado se comporta dessa maneira. Então, estar disponível é essencial para fazer negócio. Hoje em dia, os consumidores eles não compram só preço mais, compram qualidade. Obviamente, ninguém rasga dinheiro comprando o que é mais caro sempre, porque não necessariamente é o que traz mais qualidade. Mas não existe nada de qualidade que é mais barato. Então, assim, o consumidor ele compra praticidade, ele compra a humanização do processo, porque ele quer ter mais tempo com a família, quer ter mais tempo em outro processo, e não comprando saca de cimento e tendo que bater cabeça, pô, não me entregou, não fez tal isso, não respondeu. Não, cara, ele quer comprar o saco de cimento para poder ter mais tempo. E agora tu me desencadeou aí um tema que eu acho bem legal. Legal ter um processo de venda muito bem estruturado, uma jornada bem desenhada, mas eu queria a tua opinião a respeito dessas ultra mega jornadas com 4 pessoas, qualifica, manda de volta, fala com um, fala com o outro, tem certeza mesmo, vai e agora vai para o momento da venda. Como que na prática a gente organiza uma jornada, Luciano, sem que ela fique massiva para quem está passando por ela? Quais são as características que são decisivas para que essa jornada seja uma jornada de sucesso? Então, tem alguns fatores que fazem com que ela tenha mais resultado, né? Mas, resumindo, é a jornada olhando sempre pro resultado mais rápido com o menor tempo possível de interações ali dentro. E como eu faço isso? Eu enxergo intenção, eu enxergo oferta e eu faço isso de uma maneira prática e rápida, otimizando o tempo do cliente que está buscando e do vendedor que vai fazer esse processo. Então, quando a gente olha na jornada do cliente que a gente está fazendo, ali um processo de aquisição de cliente, de venda e tudo mais, a gente tem sempre que olhar para o quê? Porque o cliente está demandando e está pedindo. Não tem menor cabimento ele chegar e falar assim, eu quero comprar um saco de cimento e eu mandar para ele, beleza, mas tu quer falar qual departamento? Comercial, financeiro? Porra! Eu já quero comprar, eu já falei isso. E isso é saber a intencionalidade do que está acontecendo. E isso a gente faz dentro das jornadas. Quando o cara fala que quer comprar, eu já falo, beleza, qual saco de cimento tu prefere comprar? Eu tenho a marca A, B e C. A diferença entre ela é essa e essa. Eu quero A. Então, beleza, eu te entrego amanhã, tal horário, tal horário. Isso chega para o vendedor, pronto. Quando a gente fala em futebol,
entrega na marca do pênalti sem goleiro. O goleiro já se atirou para um lado, só tá a chutar para outro lado, né? Então, a intencionalidade no momento de ação é o que mais importa numa jornada de venda dentro das automações com inteligência artificial. Boa. E quando olha para esses departamentos que a gente falou, tá? Para esses segmentos, desculpa. Quando a gente olha para esses segmentos que a gente falou, tu enxerga a necessidade de ser IA mais pessoas ou a gente tem oportunidade para trabalhar só IA? A gente tem as duas coisas, tá? A gente tem a oportunidade, obviamente, de ter processos, ainda mais quando a gente fala em tirador de pedido e não vendedor, em ter isso feito 100% por IA. Mas eu acho que isso tudo é um processo de maturidade digital da empresa em si, do que está acontecendo. Eu não acho que se a gente fizer 8 ou 80, né? No começo, a gente começa de um jeito, ajusta o resultado e vai para o que a gente quer ter mais de resultado para a empresa. Afinal, uma empresa não é ONG. O que a gente visa, quando a gente é empresário, a gente quer ver lucro. E se eu quero ver lucro, se eu puder substituir uma ação que eu tinha uma pessoa fazendo e eu consigo dar para essa pessoa tempo ou realocar em uma área que ela é muito melhor do que fazer aquilo ali, eu vou fazer. Então, é sempre olhando para resultado, né? Então, isso faz com que a gente tenha mais dinheiro, lucro e performance, né? Boa. Deixa eu te perguntar agora uma coisa, assim, a gente fala muito resultado, né? Então a gente tem resultados em números, por exemplo, que a gente já teve em clientes e acaba tendo até mesmo constantemente, né? A gente, quando fala em 60%, por exemplo, de economia em comunicação, né? É possível a gente ter. Quando a gente fala, por exemplo, em aumento de produtividade, que a gente tem de 43% de aumento em produtividade em área financeira, em área comercial, isso tu acha que é possível ou é balela do que a gente está falando aqui dentro? Ter incremento de produtividade e ter redução de custo é chancelar que o projeto foi bem entregue. Perfeito. Então, o que a gente está falando? Lembra lá que a gente falou de quem está disposto e quem não está disposto? Tem clientes com 60%, 70%, 80%, 100% de resultado a mais. E tem clientes com 0% de resultado a mais. Por quê? Porque isso tem a ver com engajamento. O que nós estamos a falar aqui? Quem está disposto a pagar o preço? E o que é o preço? É se debruçar junto com os especialistas para fazer o que tem que ser feito. Então, sim, é muito plausível falar de resultados astronômicos. Agora, é uma ilusão achar que contratar uma ferramenta resolve tudo por si só. Não resolve. A gente precisa olhar para ferramentas tecnológicas como processos e projetos. Aí a gente vai ter um resultado de performance bacana. Porque, vamos lá, eu tenho certeza, e aí eu vou trazer para a academia, tá? A academia está disponível a todos. Quem tem saúde de verdade por atividade física? Não é quem está matriculado na academia. É quem segue a rotina de atividades físicas. Tem uma, pelo menos, ligeira disciplina alimentar. É um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. O que a gente está disposto é o seguinte: eu vou te levar na melhor academia, com o melhor personal trainer e com o melhor nutricionista. Puta merda. Se tu não for pra frente, porque tu é um morto. O que eu quero dizer com isso? Se faz necessário a entrega para qualquer projeto. Então, hoje sim é muito tangível. E o BPO veio para isso. Tem gente que não tem dentro dos seus times. Deixa eu melhorar isso. Tem empresário que não tem dentro do time gente para tocar projetos, ou porque não tem habilidades, ou porque está super atarefado, e aí o projeto não anda. O BPO nasceu por isso. Quem está nos ouvindo agora? Pô, eu tenho uma puta vontade de ir para frente, implementar, transformar a minha empresa, mas eu não tenho gente para isso. Hoje a UP disponibiliza pessoas em processos imersivos de consultoria BPO, ou seja, a gente vai para dentro da empresa, enxerga o que está acontecendo, mapeia ofensores, redesenha fluxo e aplica projeto. Boa. Então não tem mais desculpa de eu não consigo implementar. A minha avó, que Deus a tenha, a minha avó, a avó Lucia, a mãe da minha mãe,
ela dizia uma coisa que a minha mãe também repete, mas veio da minha avó. Ela dizia o seguinte: não existe não dá, existe não quero. Então esse é o primeiro divisor. Realmente tá afim de fazer o projeto ou porque veio top-down e já que veio eu tenho que fazer mesmo? Né? E aí entra a frase que a gente fala: se não é para dar show, não sai de casa. Exato. Então vamos fazer bem feito. E para onde que tu acha que o atendimento e as vendas vão nos próximos anos, né? E o que as empresas que não mexerem nisso agora vão perder nesse meio do caminho? Então, baita pergunta. Olha só. Vamos entender uma coisa. A minha visão diz o seguinte: o perfil do comprador, e isso não sou eu quem vê, isso já está constatado, ele está mudando. Então a gente tem que parar, como empresário, e eu mais velho, eu tenho muito mais esse mindset quadrado do que tu, por exemplo. A gente tem que parar de achar que o meu cliente é uma pessoa que tem a minha idade e os meus hábitos de compra. Os meus hábitos de compra provavelmente não são referência para alto volume de venda. Ou seja, para quem está comprando muito não se parece comigo para comprar. Os jovens são PhD em compra. Uhum. Eles nasceram no digital, comprando, clicando, Facebook, Marketplace. E esses hábitos, queira o mundo corporativo ou não, já estão impregnados no mundo corporativo. E volto lá de novo. Disponibilidade, velocidade, comodidade. Porque o relacionamento é bacana. É bacana. É lógico que é bacana. Mas para que haja relacionamento, se faz necessário ter a primeira compra. E a primeira compra, ela tem que ser ágil. Ela tem que estar 24/7 disponível. Cara, é igual a tu ir chavecar uma gatinha. Como assim? Se tu não fizer isso de forma rápida, com eficiência, mostrando interesse, demonstrando qualidade, tu não consegue. Na mesma forma de vendas. Quando a gente falar... Se a gente fizer só uma coisa, dá certo. Se a gente não dá certo. Se a gente fizer só outra coisa, também não dá certo. É um conjunto de fatores. Quando a gente pega todo o contexto e a gente aplica de verdade, cara, não tem como não dar resultado. Vai ter que dar certo. Pode até demorar, mas vai dar certo. Vai dar certo. Hoje a gente tem, às vezes até no mesmo segmento, empresas de um jeito que aquilo que funciona para aquela empresa não funciona para outra, porque a operação é diferente, né? E o que é mais legal disso é nós termos a flexibilidade para nos adequar a cada operação de cliente e mostrar para ele que o melhor a ser feito às vezes não é o caminho que já estava sendo feito. Tu fala uma coisa sempre para nós, né? Muito, né? O que nos trouxe até aqui não nos leva daqui para frente. Isso vale, eu acredito, para tudo, né? Ele traz bastante experiência e maturidade, mas eu preciso usar essa experiência e maturidade no futuro para ter mais crescimento, resultado e conseguir gerar performance no que eu estou fazendo, né? Então, de verdade, o que nos trouxe até aqui não nos leva daqui para frente, não tem como. E aí entra em linha com aquilo que tu falaste. Hoje, quando eu olho para o futuro, primeiro que o futuro é agora, esses hábitos já estão implantados. Se as pessoas não entenderam que agentes de inteligência artificial para executar tarefa e fazer atendimento não é para daqui a 1 ano, não é para daqui a 5 anos, é para hoje. Então, quando a gente não tiver enquanto o empresário não tiver a consciência que ele tem que se redesenhar e que os hábitos de compra dele não são mais referência. E aí, lógico, eu estou falando de pessoas mais velhas, estou falando de mercados tradicionais, a gente está falando de indústria, de transporte, de clínica veterinária, distribuidora. Esses caras não têm na veia o digital. Esses caras são super analógicos. E aí entra o que eu falo. Esses caras têm que entender de digital o suficiente para perceber que precisa se comportar diferente e precisa ter braços apoiadores de tecnologia. Eles precisam ter closed captions do que eles querem fazer. E aí me atrevo a dizer, por que na UP a gente consegue ir tão longe? Porque a gente tem as habilidades de um cara mais velho, que são rasas para algumas coisas, e eu sei que para algumas coisas eu sei as minhas limitações, né? Às vezes eu não consigo botar um projeto no chão, mas a ideia é muito boa. Quem é que bota o projeto no chão? Quem é que entende tecnologia?
Porra, aí o negócio anda, pô. E para todo mundo que tá ouvindo a gente e tá olhando, putz, que tanta coisa eu tenho que fazer, o que que tu falaria para esse empresário, né, para que ele não se desespere e o que que ele tem que fazer para ter um atendimento de qualidade e criar uma jornada de atendimento com resultado? Cara, perfeito. Primeiro, a missão de trazer bons parceiros é sempre uma missão desafiadora e está praticamente enraizado nas empresas. Agora, o como eu vou buscar os meus parceiros é que é o grande detalhe. O bom empresário, o bom gestor, ele não pode se eximir das responsabilidades. O que eu quero dizer com isso? Fazer uma transformação digital em jornadas, olhando para a inteligência artificial, para automações, canais, é a parte mais importante dos resultados comerciais de hoje para 99% das empresas. Então, empresário que não está tomando a frente para enxergar quem são esses possíveis parceiros, empresários que não estão a ouvir de maneira mais atenta esses possíveis fornecedores, estão perdendo dinheiro. Essa atividade, ela passou a ser a mais importante dentro das organizações. Redesenhar tudo o que foi desenhado, e às vezes nem desenhado foi, tá? Em relação a jornadas e canais. Está tudo a acontecer dentro do WhatsApp e o do telefone. E isso não é um ofensor. Isso é uma oportunidade. Se eu sei que a goteira é ali, eu sei aonde que eu tenho que aparar. Agora, ficar achando que não, mas essa goteira vai passar, aí já é tarde demais, que é aquilo que tu falaste, né? Em que momento ele tem que olhar? Ele tem que olhar agora. Porque um projeto bem executado também não é apertar um botão. Ele demora para maturar aí uns 30, 60, 90, 120 dias, dependendo da complexidade do projeto. Então, se eu quero resultado para o segundo semestre de 26, e eu não estou nem aí para a Copa, eu preciso implantar, na pior das hipóteses, até agosto. Para pegar Black Friday, para pegar Natal estruturado. Não adianta chegar. E aí eu vou falar... Para começar o próximo ano... Exato. Bem... E aí eu vou falar. Projeto de Omnichannel Inteligência Artificial não tem que estar no colo do TI. Vou falar de novo. Projetos de inteligência artificial e multicanalidade não tem que estar no colo do TI. Não que o TI não vá colaborar e participar, lógico que sim. Mas quem entende de cada departamento é a liderança do departamento. Esse cara é que tem que ir atrás. Sim. Se a gente está num momento corporativo que, vamos lá, que eu sou uma liderança de um time de uma grande corporação, onde eu estou indo atrás de inteligência artificial porque veio top-down que eu tenho que ir olhar. E aí o cara quer botar um agente de inteligência artificial, ele não tem nenhuma ferramenta multicanal. Merda turbo. Merda turbo. Então o que a gente tem que fazer? Olhar para essa reestruturação como ponto focal de mudança de resultados. Brinco com diversos clientes que hoje são clientes e ano passado não eram. Eu falei, pô, o ano passado vocês tinham venda e tinham dinheiro e tinham orçamento liberado e vocês não compraram. Aí agora esse ano vocês não têm venda, não têm orçamento e querem comprar. O momento de implementar é o momento ideal de implementar é quando está tudo bem. Porque quando está tudo bem eu tenho tranquilidade de fazer o projeto. Agora quando está tudo mal, normalmente como é que é? O cara quer fazer o projeto correndo. Então o que eu sugiro? Olhem para os canais como a ferramenta de vendas. E aí, se eu estou falando que os canais são as ferramentas de venda, é tudo de venda ali. Quem paga a conta é cliente. O maior patrimônio de uma empresa é o cliente. Então, gestor, se você não está olhando para o seu departamento com os olhos atentos e projetados para o futuro, tá fadado a quebrar a cara. Então tá. Então, para fechar, eu vou fazer uma provocação, né? Se você quer dar o primeiro passo em atendimento, em automação, em inteligência artificial, criar algo com compromisso de resultado, para de olhar para preço, olha para valor. Se tu quer entregar e ter resultado no teu negócio,
chama a gente, fala com os nossos especialistas, participa da jornada com a inteligência artificial que nós temos. Eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo que vocês precisam e necessitam, a gente consegue resolver tranquilamente em todas as esferas. No atendimento, na venda e gerando resultado. Porque a gente acaba com ineficiência operacional e faz vocês atenderem melhor e vender mais, né? Então, isso é a UP. É atender melhor e vender mais. Bom demais. Então, assim, gente, dando meu recado final aí. Quer mudar resultado? Quer trabalhar e fazer o que tem que ser feito? Olha pra frente. Não é um morto. Tá a fim de fazer negócio? Fala com os nossos especialistas. A gente tem um time fantástico. Tá? Um time que entende muito de negócio. Um time que entende muito do que é enxoval básico para sucesso. E aí entra aquilo que eu falo. Para quem já tem um enxoval básico, a gente consegue jogar a potência lá em cima. Para quem não tem enxoval básico ainda, a gente consegue, nesse primeiro momento, trazer o enxoval e depois jogar a potência lá em cima. Trazer o enxoval já muda muito. Agora lembrem-se, até que eu me torne um super atleta, eu tenho que passar por um processo. E eu vejo que algumas empresas sequer saíram do sedentarismo. E aí, para se tornar um atleta, a jornada é bem maior. É possível? É. Mas demora um pouquinho mais. Só que não pode demorar mais. Tem que ser agora. O momento é agora. De novo, tem orçamento, tem dinheiro em caixa, tem que fazer. Não tem, tem que fazer. Porque se não está vendendo, algum motivo tem. E não é a Copa do Mundo, não são as eleições, não é o Natal, a Páscoa, a pandemia, a guerra. É o que nós estamos a fazer nos nossos negócios. Trata-se de querer fazer mais, fazer melhor e ter parceiros de qualidade. Quem anda sozinho apanha do mercado. E é sobre isso que a gente tem os nossos propósitos. Fazer muito mais com tudo que nos é fornecido. E o tudo às vezes não é muito, mas a gente tem que fazer resultado com aquilo que tem. E fazer resultado sem tecnologia não existe. É isso aí então, gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Como eu falei ali no começo, chama a gente, troca uma ideia, tira dúvida, pergunta. E a gente está sempre disponível em todas as redes sociais, seja no Instagram, no @uptecnologia, no nosso site em www.uptecnologia.com.br, no nosso WhatsApp, que é 48 35 12 5001. A gente ainda não está no sinal de fumaça, mas daqui a pouco a gente cria uma tecnologia para isso, né? Então, busca a gente, chama a gente, que eu tenho certeza que vai ter resultado. Valeu, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus e boas vendas.